bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô aqui num cenário diferente, vocês estão reconhecendo? Essa daqui, mãe, tá reconhecendo esse cenário? É a casa da minha mãe. Tem vários cenários maravilhosos aqui. Acho que eu vou vir gravar uns vídeos aqui de vez em quando, porque ó, a decoração aqui é muito bonita. E eu parei aqui agora, né? Eu vim resolver umas coisas na cidade, e aí passei o dia aqui na casa da minha mãe. E aí resolvi gravar um vídeo aqui agora conversando com vocês um pouquinho mais sobre a minha faculdade. Então eu vou falar sobre a faculdade que eu tô fazendo agora no momento e também quero contar pra vocês um pouco da minha experiência. No vídeo que eu contei sobre a minha profissão, sobre como eu vim parar no marketing, eu falei que eu já tinha entrado numa faculdade e eu tinha trancado. E aí pediram pra eu gravar um vídeo explicando por quê, que faculdade era essa. Então eu vou aproveitar pra juntar todas essas informações num vídeo só. Vamos lá? Então vamos começar do começo. Eu falei lá no vídeo, né, a gente conversou sobre o marketing, que quando eu tava no ensino médio, eu tinha muita dificuldade para descobrir qual era a profissão que eu ia escolher, porque eu gostava de todas as matérias. Então, como eu disse lá naquele vídeo, né, vou até deixar aqui na descrição para vocês assistirem depois, se vocês ainda não viram, eu atirei para todo lado quando eu fui prestar vestibular. Então, em cada faculdade que eu prestei, eu coloquei ali um curso diferente, né? Então, eu prestei faculdade de odontologia, prestei administração, prestei fisioterapia, várias faculdades, uma diferente da outra, porque eu não sabia pra onde eu ia. E aí, aconteceu que eu passei em algumas faculdades, né? E aí, depois eu tive que escolher. E aí, a primeira que eu tive o resultado foi o do Enem, né? Que eu me inscrevi lá dentro da plataforma. Com a nota do Enem, eu me inscrevi para fazer fisioterapia na Unifesp, em Santos. Eu me inscrevi para fisioterapia na USP, em São Paulo, e em Santos. Só que o resultado da USP não tinha saído ainda. E aí, quando eu vi que eu passei para a Unifesp, eu falei, eu vou, né, uma faculdade federal e tudo mais. E quem me deu a ideia da fisioterapia foi o Renan. Porque eu gostava muito de biologia. Era uma das matérias que eu mais amava. Mas não me imaginava, né, fazendo medicina. E também não me imaginava bióloga. Então, eu queria achar alguma coisa na área da saúde. Resolvi, fui lá pesquisar sobre fisioterapia, gostei da grade curricular e resolvi começar a estudar isso. Então eu vi que eu tinha passado, fui para Santos para fazer a matrícula da faculdade, né? E aí meu pai foi procurar casa pra mim, porque era longe daqui, né? Não dava pra fazer bate e volta. E aí já tava com a casa acertada. No dia que eu fui fazer a matrícula, eu vi que eu tinha passado na USP também. E aí fiquei morrendo de vontade de ir pra USP, mas aí já tava tudo resolvido lá em São Paulo. Eu nem falei pro meu pai, né? Jamais. Acho que agora que ele vai ficar sabendo disso, se ele assistir esse vídeo. Jamais eu ia falar pra ele, pai, o senhor já viu casa, tudo aqui, então, mas eu não vou querer. Então decidi que eu ia ficar por lá mesmo. E assim foi, né? Fiz minha matrícula, depois chegou o dia de começar as aulas, a gente foi, era tudo muito novo, né? Eu tava sozinha numa cidade totalmente diferente. E apesar de Santos ser perto daqui, né? De carro é umas 2 horas e pouquinho, de ônibus a gente levava de 6 a 8 horas, contando o trajeto inteiro. Então era bem longe, era difícil de vir pra cá, não era barato. Acabava que eu ficava muito tempo sozinha lá, não conhecia ninguém. E aí juntou tudo, né? Eu não estava feliz naquele lugar. E também aconteceu que eu não me identifiquei tanto assim com a faculdade. Eu gostava muito das aulas que eram de biológicas, né? Mas elas eram poucas, porque como estava no começo da faculdade, tinha mais aula de teoria, assim, de coisas sociais do que da parte biológica mesmo. E também nos estágios que eu fui fazendo, porque isso foi muito legal. Desde da primeira semana de aula, a gente já tinha estágio, né? Então a gente ia para os lugares onde tinha atendimento de fisioterapia e acompanhava em diversos lugares, né? E aí eu não me identificava em nenhum. Comecei a ver que aquilo ali talvez não fosse pra mim. E aí foi um período muito difícil da minha vida, eu sofri bastante lá. Foi muito difícil pra mim, o Renan também ficou aqui longe, né? Eu longe da minha família, meu pai nunca tinha deixado nem eu dormir fora de casa. E aí, de repente, tava em outro lugar. Então foi bem difícil. E aí, quando eu vim passar as férias, eu não consegui voltar mais. Eu falei, pai, eu não consigo voltar. Eu não quero mais ir. Eu já tinha conversado com a minha mãe, falei que não tava feliz lá. E aí, eles me apoiaram demais. Eu sou muito grata a Deus, assim, por todo o apoio que eu recebi deles, assim, tanto no sentido do incentivo que eles me deram quando eu quis ir estudar, quanto no incentivo que eles me deram também pra ficar. Então, em nenhum momento eles me cobraram nada, aceitaram aquilo que eu decidi, né? Não foi nada que veio imposto de fora pra mim. E aí, como eu contei naquele vídeo sobre o meu trabalho, assim que eu falei pra ele que eu não ia mais, ele, não, então tudo bem, então você vai trabalhar comigo. E aí eu comecei a trabalhar no mesmo dia. Aí já tava com o pensamento de casar, com a cabeça em outro lugar, acabei deixando a faculdade em segundo plano, não pensei mais nisso. Eu comecei a fazer um curso depois de um tempo, acho que depois de uns 6 meses,
mais ou menos, eu comecei a fazer um curso de administração, um curso técnico de administração. Me formei nesse curso técnico e a intenção era, se eu gostasse do curso, talvez eu fizesse uma faculdade mais pra frente disso. Mas também aí casei, não vi necessidade da faculdade naquele momento. E desde que eu casei, eu ficava com aquele pensamento assim, né, que eu queria talvez ter uma faculdade, queria procurar alguma coisa que eu gostasse, e eu sempre amei brincar de escolinha. Então, desde que eu era criança, eu amava fingir que tava dando aula, até as minhas tias vão lembrar, minha mãe também vai lembrar, que eu tinha os meus alunos imaginários, aí eu fazia chamada, eu tinha o caderno de chamada, eu era a professora. Tinha lousinha, eu amava dar aula. E eu sempre gostei de estudar ensinando também, então eu sempre aprendi bem explicando alguma coisa pra alguém. E aí, aquilo ali sempre ficou na minha cabeça, né? Eu tinha vontade de fazer pedagogia, ficava com aquele sentimento ali, mas aquilo foi ficando pra depois. Aí uma prima minha começou a fazer faculdade de pedagogia EAD, eu fiquei super animada também, conversei com ela, né? Peguei algumas dicas. E aí eu tava pensando em fazer a pedagogia, só que como eu tava casada, já tinha outras prioridades, né? Aí o financeiro também fala um pouco mais alto. E aí a faculdade era sempre uma coisa que ficava pra depois, porque não era prioridade no momento. Então eu fui deixando, até que o Renan decidiu que ele queria fazer faculdade também, ele entrou na faculdade dele, e aí eu fiquei com muita vontade de fazer faculdade também, né? Eu via ele estudando, eu falava, nossa, acho que eu queria voltar a estudar também. Mas não dava pra gente pagar 2 faculdades de uma vez. Então, como ele já tinha entrado, eu falei, não, depois, lá na frente, quando ele terminar, eu penso nisso. E aí foi um plano que ficou pra depois. Até que esse ano, eu falei agora há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, eu falei, não, eu vou tirar esse projeto do papel, porque faz muito tempo que eu tô pensando nisso, né? Não posso ficar deixando pra depois. E eu decidi que eu ia começar a pesquisar coisas nesse sentido, né? Pra começar a faculdade no próximo semestre. Então essa era a minha intenção. E aí foi muito engraçado, a maneira como Deus age é incrível, né? Parece que várias coisas foram aparecendo ali para que isso desse certo. Aí nós encontramos um rapaz que a gente nem tinha tanto conhecimento assim, e eu tava usando uma saia amarela. E aí ele veio mostrar pra gente, tem uma escola católica em São José, que o uniforme das professoras é com saia amarela também. Aí ele veio mostrar pra gente, falou assim, olha aqui que legal, né, o uniforme das professoras, você já tem a saia, você não pensa em dar aula, né, não pensa em trabalhar com criança. E eu tava já pesquisando, quando ele me disse isso, na mesma semana eu já tava pesquisando a faculdade. Aí eu comentei com ele, falei assim, ah não, você acredita que eu tô pesquisando mesmo? Aí conversei um pouquinho com ele, ele me deu uma dica, porque ele é professor também. E aí ele me deu uma dica de uma faculdade que chama Ítalo Brasileiro, que é uma faculdade assim, né, cristã, que tem bons valores. E aí ele falou pra eu dar uma pesquisada, ver o que eu achava, né? Aí resolvi entrar no site da faculdade pra ver. Entrei lá por curiosidade e aí conversei com a moça pra ver os valores da faculdade. Ela me passou os preços e aí eu vi que realmente a faculdade não cabia no meu orçamento agora, nesse momento, não cabia no meu bolso. Mas a primeira mensalidade era um pouco mais barata e eu tava com muita vontade de começar. Aí o que eu falei pro Renan? Eu vou me matricular, vou pagar essa primeira mensalidade. E aí eu até comentei isso com a Larissa também, e ela me disse isso, né? Falou, não, amiga, vai que se for da vontade de Deus, né, você vai colocar o pé e Deus vai colocar o chão. E aí eu falei, não, eu vou me matricular, vou pagar essa primeira mensalidade, e aí depois, se for pra eu continuar fazendo a faculdade, Deus vai providenciar o dinheiro. Eu vou conseguir, vou correr atrás e vou conseguir pagar. E aí foi isso que eu fiz. Falei pra moça, não, então eu vou querer me matricular. Tudo pelo WhatsApp. Aí ela perguntou, eu tinha que fazer o vestibular da faculdade, mas se eu já tivesse feito o Enem alguma vez, eu poderia, não precisava fazer o vestibular, eu poderia usar a nota do Enem. Aí ela perguntou se eu já tinha feito o Enem, e eu falei assim, não, eu já fiz, mas foi em 2014, eu nem sei onde tá a minha nota. Ela, então procura em tal lugar. Ela me passou o site pra eu pegar a minha nota, e eu fui lá, consegui achar o boletim do Enem, baixei lá, né, os componentes, né, todas as notas que eu tirei em cada uma das partes, né, cada uma das matérias do Enem, e mandei pra moça, sem saber de nada. Mandei e falei, tá aqui. Aí ela me respondeu, falou assim, nossa, mas a sua nota do Enem foi muito boa, você vai ganhar uma bolsa. Aí eu fiquei super feliz, falei pro Renan, nossa, que legal, vou ganhar uma bolsa. Só que na minha cabeça, era algum desconto, alguma coisa assim que eu ia ganhar. Jamais eu imaginava que era a bolsa completa da faculdade. Daí eu falei assim, ah, que legal, e aí quando que eu tenho que pagar a primeira mensalidade? Daí a moça me mandou um áudio, falou assim, não, acho que você não tá entendendo, você ganhou uma bolsa de 100%, você não vai precisar pagar nada. Aí eu fiquei super feliz, não tava nem acreditando, né? Falei pro Renan, não, mas acho que deve ter alguma coisa errada. E aí eu perguntei pra moça, falei assim, tá, mas até quando? Que aí eu pensei, bom, pode ser que eu vou ganhar essa bolsa por um ano, alguma coisa assim. Aí a moça respondeu, não, moça, até o final da sua faculdade, até você se formar, você não precisa pagar nada.
Gente, eu fiquei com a boca aberta. Eu falei, não acredito, não é possível. Eu fiquei super feliz, mas sem acreditar ainda. Enquanto eu não vi o meu nome lá na matrícula, tudo direitinho, matriculada, com acesso ao portal, e vi lá que tava R$000, que não precisava pagar nada, eu não estava acreditando. Só acreditei quando eu vi. E aí eu fiquei pensando, olha como Deus faz as coisas, né? Faz muito tempo que eu tenho esse desejo no meu coração, uma coisa que eu fui deixando. E aí agora, que é o tempo certo, né? O tempo de Deus, né? Porque agora que ele permitiu que tudo isso acontecesse, eu decidi colocar o pé e ele veio e realmente colocou o chão. Então, assim, são coisas que me deixam até emocionadas de falar, assim, as bondades que Deus tem, né, na nossa vida. Eu fiquei muito feliz. E aí agora eu estou cursando pedagogia na faculdade Uniítalo. Estou amando as matérias, estou gostando bastante, eu estou gostando de estudar. Eu até comentei aqui esses dias que eu estava lendo um textinho meio complicado, eu estava falando sobre ética aristotélica, é umas coisas que faz a gente tem que parar e prestar atenção, focar naquilo ali. Mas apesar de ser um pouco complicado, é gostoso, porque a gente sente como se a cabeça estivesse alargando, assim, sabe? Eu acho que sempre que a gente tem um desafio, se a gente faz sempre a mesma coisa, né? Do mesmo jeito, do mesmo modo, a gente vai continuar sempre igual. Mas quando a gente se permite desafiar, tem alguma coisa que é um passo a mais, um degrau a mais, a gente tem que dar aquela esticadinha, sabe? E eu acho que essa esticadinha é boa não só pro cérebro, pro aprendizado, mas pro nosso crescimento pessoal também. Eu acho que faz muito bem, né? A gente ter novos desafios, ter uma rotina nova, ter que se colocar ali naquele ambiente de estudo, né? Fazia muito tempo que eu não estudava assim, claro que eu estudava marketing, né? Mas é uma dinâmica totalmente diferente, né? Então, nossa, tá sendo uma experiência incrível. Eu tô muito feliz com a minha faculdade. Eu não sei se um dia eu vou dar aula, né? Eu não tô fazendo essa faculdade pensando em trabalhar com isso, porque eu amo o meu trabalho, eu amo a minha rotina, eu amo aquilo que eu faço. Mas eu queria ter, pensando também no futuro com os meus filhos, né? Queria ter a faculdade de pedagogia, assim, pelo diploma. Mas quem sabe, né? O que Deus me reserva, não sei o que vai acontecer no futuro, não sei onde eu vou estar daqui a algum tempo. Eu sei que agora, nesse momento, eu estou feliz trabalhando, estou feliz estudando e estou aí aberta para o que Deus quiser de mim. Então é isso, gente. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, né, sobre alguma coisa da minha faculdade, se vocês quiserem que eu traga mais assuntos sobre a pedagogia aqui, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu gosto de falar sobre esses assuntos. E uma coisa que eu fiz também, antes de me matricular, né, antes de tomar a minha decisão da matrícula da faculdade, foi acompanhar a Clara, que é uma professora também, que compartilha a vida dela no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dela aqui pra vocês. E aí eu fiquei vendo a rotina dela, vendo o dia a dia, vendo o que ela fazia, pra ver se eu me encaixaria naquilo ali. Então eu acho legal, né, a gente acompanhar as experiências de outras pessoas também. Claro que cada pessoa tem sua experiência individual, né, mas eu acho importante a gente ter compartilhar isso com os outros, né, acompanhar o que outras pessoas pensam também, que ajudam a formar o nosso imaginário. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui também se vocês são formados, o que vocês fizeram, se vocês têm vontade de fazer alguma faculdade, se vocês têm alguma história também que vocês colocaram o pé e Deus colocou o chão, que eu vou amar acompanhar aí os comentários de vocês, tá bom? Lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, ativar o sininho das notificações, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!